Olá, turma! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer juntos aí os exercícios do livro das páginas 22 e 23. Então, vamos começar aí pela quinta questão da página 22. Verifique se as grandezas A e B são inversamente proporcionais em cada caso e justifique a sua resposta. Então, para eu descobrir se as grandezas são ou não inversamente proporcionais, eu tenho que multiplicar os termos de cada coluna, lembra? Para achar a constante de proporcionalidade. Então, 1 vezes 0,6 dá 0,6. 2 vezes 0,3 também dá 0,6. 3 vezes 0,2 também dá 0,6. 4 vezes 0,15 também dá 0,6. E 5 vezes 0,12 também dá 0,6. Então, a resposta aí, ó, são inversamente proporcionais, pois o produto entre os termos de uma coluna sempre resulta em uma constante de proporcionalidade, que nesse caso é o 0,6, tá? Já a letra B, vamos multiplicar aí, ó, 2 vezes 15 dá 30, 4 vezes 12 dá 48, 6 vezes 10 dá 60, 8 vezes 8 dá 64 e 10 vezes 6 dá 60. Então, percebam que todos deram valores diferentes. Então, nesse caso, não são inversamente proporcionais, pois o produto entre os termos de uma mesma coluna não resulta numa mesma constante de proporcionalidade, ok? Então, nesse caso, quando não resulta no mesmo número, não é inversamente proporcional, tá? A letra C é a mesma coisa. 8 vezes 10 dá 80, 7 vezes 9 dá 63, 6 vezes 8 dá 48, 5 vezes 7 dá 35 e 4 vezes 6 dá 24. Então, nesse caso, também não são inversamente proporcionais, pois os produtos entre os termos de uma mesma coluna não resultam em uma mesma constante de proporcionalidade, ok? E a letra D vai dar igual, ó, 10 vezes 180, 1.800. 9 vezes 200, 1.800. 8 vezes 225, 1.800. 6 vezes 300, 1.800. E 4 vezes 450, também 1.800, tá vendo? Então, todos deram 1.800. Então, já sei que a constante de proporcionalidade nesse caso é 1.800, ok? Então, são inversamente proporcionais, pois o produto entre os termos de uma mesma coluna resulta sempre na constante de proporcionalidade, que é 1.800, ok? Agora, a sexta questão está perguntando o seguinte: qual é a velocidade de um caminhão que gasta 12 horas em um percurso, sabendo que ele gastaria 5 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 72 km por hora? Então, eu coloquei aqui, ó, a regrinha de 3. 72 km por hora ele faz em 5 horas. Então, ele quer saber em 12 horas, x km por hora. Só que eu tenho que ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Então, eu aumentei o tempo, era 5, agora é 12. Então, se eu aumentei o tempo, quanto mais rápido eu chegar, menor vai ser a velocidade. Então, nesse caso, as grandezas elas são inversamente proporcionais, ok? Então, eu vou ter que inverter esse 72 sobre x. Vai ficar x sobre 72, ó. X sobre 72 igual a 5 sobre 12. Aí, multiplica cruzado, 12 vezes x, 12x. 72 vezes 5 vai dar 360, então x vai ser 360 dividido por 12. X vai dar igual a 30, ok? Então, a velocidade é de 30 km por hora. A sétima questão: foram contratadas 20 pessoas para fazer um serviço em 60 dias. 4 trabalhadores desistiram do trabalho antes mesmo de ele começar. Quantos dias demorará para o serviço ser concluído com as pessoas que restaram, sabendo que todas vão trabalhar no mesmo ritmo? Então, eu coloquei aqui, ó, que 20 pessoas fazem o trabalho em 60 dias.
E ele falou na questão que 4 pessoas vão faltar. Então, 20 menos 4, 16 pessoas. 16 pessoas trabalham em X dias. Então, vamos lá, vamos ver se as grandezas são inversamente ou diretamente. Eu diminuí o número de pessoas trabalhando, então vai aumentar o número de dias de trabalho. Então, nesse caso, as grandezas elas também são inversamente proporcionais. Então, ao invés de colocar 60 sobre x, eu vou colocar x sobre 60. Então, x sobre 60 igual a 20 sobre 16. Multiplicando cruzado, 16 vezes x dá 16x e 60 vezes 20 vai dar 1.200. Então, x vai ser 1.200 dividido por 16. X vai dar igual a 75, ok? Então, a resposta aí, o serviço demorará 75 dias para ser concluído, ok? A 8ª questão está lá na página 23. Verifique se a quantidade de sabão em um pacote é diretamente proporcional ao seu preço. Então, nós vamos verificar se é diretamente proporcional. Para ser diretamente proporcional, as razões têm que dar sempre o mesmo valor, não é isso? Então, temos que dividir aí, ó, o preço pela quantidade de sabão. Então, 7,90 dividido por 1 vai dar 7,90. 9,90 dividido por 1,5 vai dar 6,60. E 11,90 dividido por 2, que vai dar 5,95. Então, as razões deram diferentes, ok? Deram razões diferentes. Então, portanto, aí, as razões entre o preço e a quantidade de sabão são diferentes. Então, as grandezas, elas não são proporcionais, não são diretamente proporcionais, ok? Para ser diretamente proporcional, a razão tem que ser sempre a mesma, tá? E a questão 9, represente no plano cartesiano a relação demonstrada no quadro e indique se as grandezas são ou não proporcionais. Então, vamos observar aí a tabelinha, ó. Ele diz que 100 camisetas precisam de 2 dias para fabricar, ok? 250 camisetas precisam de 5 dias para fabricar. 400 camisetas precisam de 8 dias para fabricar. 550 camisetas precisam de 11 dias para fabricar. E 700 camisetas precisam de 14 dias para fabricar. Então, vamos dividir o número de camisetas pelo tempo em dias para ver quanto vai dar. Vamos lá. 100 dividido por 2, 50. 250 dividido por 5, 50. 400 dividido por 8, 50. 550 dividido por 11, 50. E 700 dividido por 14 também dá 50, ok? Então, nós já vimos aí que a constante de proporcionalidade nesse caso é 50. E as grandezas, elas são o quê? Diretamente proporcionais, ok? Então, eu vou colocar aí os pontos no gráfico, ó. Vou marcar o primeiro ponto, que é o ponto 102, 102. O segundo ponto, que é o ponto 255, 255. O terceiro ponto, que é o ponto 408, 408. O próximo ponto, que é o 551. E o último ponto, que é o 714, que tá lá em cima, tá vendo? 714. Então, nós vimos aí que as grandezas, elas formam uma reta, não é isso? Ó, se eu marcar os pontos, esses pontos estão todos alinhados, formando uma reta. Então, nesse caso, as grandezas, elas são diretamente proporcionais. A gente vai escrever lá na linha, lá embaixo, ó. As grandezas são diretamente proporcionais, ok? Pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Um beijo e até a próxima.